Olá, pessoal, boa noite. Para dar sequência na nossa disciplina, hoje eu vou fazer uma apresentação sobre conceitos básicos de eletricidade, né? A eletricidade ela está muito interligada com a automação, né? E a ideia da informática industrial é realizar a automação dentro da indústria, né? Então, é interligar a parte de computadores, né, de processamento da informação com a produção propriamente dita, né? Lembrando que as aplicações vão de pequenas aplicações, desde CLPs para automação residencial, por exemplo, até a grandes aplicações, né, dentro de empresas de grande porte, com diversos CLPs integrados através de um sistema supervisório. Então, tudo isso, né, precisa de conceitos de eletricidade também, né? Como fazer uma conexão com um CLP, como você consegue fazer com que o CLP faça atuar uma saída, né? Ou ligar o motor. Então, a ideia da aula de hoje é uma aula mais conceitual, né? Por isso que a gente vai fazer ela de forma assíncrona, certo? Então, a aula de hoje, ela vai ser assíncrona e eu vou passar algumas atividades, né? Vou fazer um questionário lá no Moodle para testar os conhecimentos, para realmente ver se vocês conseguiram entender os conceitos básicos, né? E lembrando, né, essas atividades, elas têm a nota, né, de participação também, conforme nosso plano de ensino. Bom, então eu vou começar apresentando, vou começar aqui compartilhando a minha apresentação. Bom, temos a apresentação aí. Eu estou ajustando ela. Bom, então vamos começar com esses conceitos básicos de eletricidade. Primeiro assunto importante é a normatização, né? A gente tem aqui a norma 5410, né? Essa é uma norma, uma NBR, né? Tem algumas diferenças de NBR e NRs, né? A gente tem para a segurança do trabalho as NRs, né? A NR para eletricidade, a NR10, ela é extremamente importante para trabalhos em eletricidade, e a NBR é uma norma regulamentadora. Então, qual a diferença da NR10 para a NBR, né, 5410? A NR10, né, que é uma norma que a concepção dela é para segurança, né, vai te especificar de forma mais geral como trabalhar em eletricidade, né? E a NBR 5410 vai especificar tudo, desde o que fazer, projeto, material. Então, a NBR, ela é uma instrução normativa que ela serve para te instruir, ou seja, ela vai te dar qual que é o melhor caminho, né? Qual que é o caminho ideal para você fazer um projeto, uma instalação elétrica, uma manutenção em uma instalação elétrica. Então, ela é uma instrução normativa. Por quê? Porque o objetivo dela é instruir, né, de como você deve fazer esse trabalho da forma adequada. Estamos gravando? Sim. Confirmado que estamos gravando, só estava conferindo. E a NR, né? A NR10 é uma norma regulamentadora, né? O que significa ser uma norma regulamentadora? Significa que ela tem força de lei, né? Significa que se você não estiver cumprindo algum item dessa normativa, você está descumprindo a lei, né? Inclusive, dependendo da situação, você pode receber multa, você pode até, o Ministério do Trabalho pode até solicitar que fechem a tua empresa se você não tiver
cumprindo com as NRs. Então, tem essa pequena diferença, né? Tem para a eletricidade a NR10, né? Que tem cursos específicos de NR10 que são bem interessantes, né? Para segurança e instalações. E ela é uma norma regulamentadora, né? Então, ela vai ser cobrada nas empresas pelo Ministério do Trabalho para você ter maior segurança para os colaboradores. A NBR 5410, então, é uma instrução normativa que serve para instruir de como atuar na área da eletricidade, especificamente em baixa tensão, né? Então, aí já tem um ponto interessante, né? Que a 5410 é para baixa tensão, ou seja, existem outras normas que são específicas para média tensão, para alta tensão, né, para diversas partes específicas do sistema elétrico. Tá, o que significa baixa tensão? Vamos começar por isso, já nesse slide de apresentação. Uma tomada é baixa tensão, né? O fio de um poste é baixa tensão. O que significa isso? Baixa tensão é uma tensão que é baixa. Oh, meu Deus, mas aí não disse nada, né? O que eu quero dizer com isso, pessoal, é que existem vários níveis de tensão, né? Para que serve? Para transmitir energia com menos custo, né? Por quê? Porque quanto mais alto o nível de tensão, menor a seção do cabo. Então, se torna mais economicamente viável e mais... essa seria a palavra correta, economicamente viável, você transmitir em alta tensão, né? Porque daí a seção dos condutores fica pequena. Então, as linhas de transmissão são em alta tensão, né? As linhas de distribuição, na sua maioria, são em média tensão. Média tensão é uma tensão, né? Tensão é volts, né? Que é um pouquinho mais baixa que a alta tensão, onde a gente vê as linhas de transmissão. Então, esse nível, ele vai baixando conforme você vai chegando mais próximo do consumidor, né? Da residência. Por que vai chegando mais próximo? Porque quanto mais alto o nível de tensão, mais perigoso é para as pessoas, né? Você tem um risco maior de sofrer um acidente se você tiver com uma tensão mais alta. Então, por esse motivo, você tem esses níveis de tensão, né? Você tem o nível de tensão mais alto para você ter um sistema economicamente viável, né? Porque o nosso sistema elétrico é extremamente grande, né? Em termos de transmissão de energia elétrica, porque o Brasil é um país grande. Para isso, a gente tem que ter um sistema economicamente viável, né? De execução, de manutenção. E por isso você precisa ter alta tensão para transmissão. Agora, você não pode ter alta tensão em casa, em grande potência. Por quê? Porque isso traz um risco para as pessoas. Então, você vai reduzindo este nível de tensão até chegar em casa. Em casa, a gente tem quantos? Quem sabe? 220 volts, né? Isso muda um pouco de estado para estado, esses padrões. Então, em alguns locais você tem 110 e em outros locais você tem 220 ou até mesmo 127 também existe. Né? Aqui para nossa região a gente utiliza 220. Qual que é a diferença, né, do 110 para o 220 ali? Pessoal, a diferença é, claro, a questão de segurança, que no 110 você tem mais segurança, né? Então vai ser mais difícil você levar um choque e ser fatal. Só que em contrapartida, por quê? Porque o isolamento necessário para 110 é menor, né? Então, às vezes, se você tiver com chinelo, se você tiver com um tênis emborrachado, você já não vai levar o choque em 110. Em 220, você tem essa questão de ser um pouco mais perigoso, mais fácil de você levar o choque, porque você tem uma tensão mais alta. Contudo, você tem a seção do condutor menor. Então, se você for fazer uma instalação residencial, em 220, ela vai ser muito mais barata também. Isso a gente não precisa falar só para sistema de potência, a gente pode falar para nossa residência também, certo? Então, a gente tem essa questão de baixa tensão, né? A baixa tensão é a tensão que ela vai estar ali na tomada,
na nossa tomada de energia elétrica para carregar um celular, para ar-condicionado e tudo mais dentro de uma residência, né? Alta tensão é mais rara ser utilizada dentro de empresas, né? Geralmente você tem uma conversão ali para baixa tensão, mas existem algumas máquinas que utilizam alta tensão para trabalhar. Muito raro isso, né? São empresas realmente que têm um potencial aí muito grande, né? Uma empresa de fundição que precisa de muita energia, por exemplo, pode ter uma máquina em alta tensão, certo? Mas isso não é comum, né? A maioria das empresas tem máquinas em baixa tensão. Não significa que baixa tensão é só 220, né? Baixa tensão pode ser 360, 440, né? Então, tudo que é abaixo, de acordo com a NBR 5410, tudo que é abaixo de 1000 volts é baixa tensão. Então, não significa que você tem uma máquina grande que você vai ter alta tensão ali, né? Alta tensão não tem relação com potência. A alta tensão tem ela é utilizada por essa questão de economicidade. Perfeito? Bom, então partindo para como funcionam os equipamentos, né? A gente tem aqui uma parte muito importante, né, da utilização desses equipamentos para automação, que são as bobinas. As bobinas estão em todos os lugares. Primeiro, vou compartilhar aqui com vocês, na teoria, o que é uma bobina? É um enrolamento de cobre que cria um campo eletromagnético transformando energia elétrica e mecânica. Ela é responsável pelo acionamento de componentes. Então, aqui, nessa imagem, a gente tem algumas bobinas, né? Bobina, então, esse fiozinho que está enrolado de cobre, o nome disso são espiras, né? Cada volta que se dá, você tem uma espira, e você tem aí, por exemplo, nessa imagem seria um motor elétrico. Então, o que ele faz? Como é que um motor funciona, né? Como é que um equipamento elétrico funciona? Você aplica energia elétrica no motor. Essa aplicação de energia elétrica faz gerar um campo elétrico, né? Esse campo elétrico, eletromagnético, né? Porque tem a parte de magnetismo também, faz você ter uma força eletromotriz. E essa força eletromotriz faz você gerar energia mecânica. Então, isso faz com que o motor gire. Ou essa força eletromotriz, essa força que é gerada, ela pode ser utilizada tanto em motores, né, quanto em contatores, relés e entre outros, né? Motor, nesse sentido. Contator, como é que funciona? O contator, você faz uma força para mudar ele de posição. Então, isso é utilizado, por exemplo, para acionamento de máquinas, né? Você está com uma máquina ali e você quer fazer o acionamento, né? Então, você vai abrir ou fechar um contato, assim. O que você faz? Você faz uma força, essa força tem uma bobina ali dentro que vai fazer mudar a posição deste contato, certo? Abriu o contato, fechou o contato. Fechou o contato, abriu o contato. Aí a gente tem aquelas saídas ou entradas, né? Normalmente aberta, normalmente fechada. Na verdade, ali são saídas, né? Bom, então, o que seria esse entre outros, né? Tudo que você utiliza essa energia para gerar força, né? Então, por exemplo, numa porta eletromagnética, né? Como é que funciona aquela porta eletromagnética lá que muita gente tem no condomínio? Funciona da seguinte forma: tem uma bobina lá e do outro lado tem um ímã, né? Quando você tem energia sendo gerada, essa energia gera essa força, e essa força faz gerar um campo magnético, né? Um eletromagnético que é atraído pelo ímã. Então, com isso, de um lado da porta, o lado que fica solto, tem o ímã, do outro lado você tem esse campo que você aplica, né? Porque você tem na parte fixa a parte onde tem os fios. Aí o que acontece? Quando você faz isso, ele gera força e segura a porta, né? Se não houver mais energia, ele solta a porta. Ah, mas se faltar energia, a porta do meu condomínio não abre. É porque esses sistemas têm a questão de segurança, né? São sistemas de controle de acesso, então eles têm baterias internas que aguentam por um bom tempo, mesmo na falta de energia,
certo? Então, aí a gente tem algumas aplicações. Aquela máquina que puxa, que pega, por exemplo, os carros lá para levar para o desmanche, né? Que faz aquela força para levantar o carro que tem um imã. Também, né? Existe uma bobina ali dentro que vai realizar esta força. Bom, aqui a gente tem os contatos, né? Já tinha falado anteriormente sobre os contatos. A identificação do contato é dada por A1 e A2, em alguns casos A3, fase e neutro, né? Vejam alguns exemplos. Então, a gente tem ali os contatos para você energizar esses equipamentos. Por que A1, A2 e, em alguns casos, A3? Porque, em alguns casos, o equipamento ele vem pronto para você ligar em 3 níveis de tensão, né? 110, 220. Desculpa, 2 níveis de tensão, 3 entradas, né? Você liga um fio por exemplo, no A1 e o outro você liga no A2 ou no A3, dependendo do nível de tensão que você queira trabalhar com este equipamento. Isso é comum? Não é tanto. Por quê? Porque daí você precisa ter 2 bobinas ali dentro ao invés de uma só, né? Para você trabalhar com as 2 tensões. Mesmo que elas estejam em série e tem uma ligação ali, você vai ter que ter mais componentes dentro para você fazer esse acionamento. Então, é mais caro. Então, nesses contatos, você liga fase e neutro. Né? O que é fase e neutro? No sistema de energia elétrica, no sistema trifásico, né, que é onde tem os postes, o sistema é em delta. Né? O que significa ser um sistema em delta? Significa que não tem neutro. Né? O delta ele não tem neutro, é uma ligação elétrica que não tem neutro. Então, se você olhar para cima, né, num poste de energia elétrica, você vai ver que neste poste só existem 3 fios passando, né? E ali não tem neutro, então são 3 fases, as fases R, S, T. Esse transformador ele vai, né, baixar o nível de tensão e, dependendo da ligação, ele pode transformar em estrela, né? Que é o quê? Você ter a presença do neutro, ali você tem a ligação de, por exemplo, 220 volts. Aí você tem para cada uma dessas fases, você pode estar ligando o neutro. Então é assim que funciona, né? Qual a diferença da fase e do neutro na minha casa? A diferença é que a energia, né, o potencial elétrico vai estar na fase e o neutro vai ser 0. Quando você fecha, né, e você tem uma carga ali entre a fase e o neutro, a energia vai passar por ali e vai continuar. Então você tem que ter um caminho fechado para você ter a energia. É isso que o interruptor de luz faz. Quando a gente aperta o interruptor de luz, ele fecha esse caminho e possibilita que a energia passe por dentro da lâmpada e a lâmpada acenda, né? Indiferente qual for o tipo de lâmpada, ela sempre vai funcionar assim. Então, por isso que você tem a fase e o neutro. Se você tiver uma ligação toda certinha em casa, você não leva um choque no neutro, mas não tentem fazer isso em casa, tá? Por quê? Porque o que é uma ligação certinha? É uma ligação com um aterramento, né? Quando você tem uma ligação com um aterramento, você tem um neutro no barramento de potencialização, ou seja, na frente da tua casa, você tem um neutro zerado, conectado com o terra para referência, né? Então, ou seja, numa ligação ideal, com o terra, tudo certinho, o neutro vai ter o mesmo nível de tensão que o terra, ou seja, 0. Agora, o que acontece se você não tiver o terra? Né? Que acontece que tem, lá em casa não tem terra, eu cortei, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu cortei o pino, só não vai desligar o computador, né? Não, eu cortei o pino do terra aqui do meu computador. O que vai acontecer se eu fizer isso, né? Esse aqui tá com o pininho ainda, né? Ou assim, pior, o meu carregador do celular não tem terra, olha só. E aí, o que isso significa? Alguém sabe, pessoal? O terra, né, ele, na minha instalação elétrica, ele é diferente do neutro, né? Tem gente que pode falar, mas lá no chuveiro eu tenho o terra e o neutro ligados, né? Quando você não tem
aterramento, é menos pior você fazer isso do que você deixar ele solto, né? Porque se houver uma descarga, ela vai acontecer no neutro e não ela vai acontecer em você, né? Uma descarga por terra, né? Algum curto-circuito, alguma coisa assim. Então, o que acontece quando você não tem o terra? Você não tem um caminho para liberar essa energia excedente, né? Então, por exemplo, um computador que tem o terra, um computador, por ele ter partes rotativas, por ele ter partes que geram essa energia, que fica circulando energia ali, o que acontece? Ele começa a armazenar energia, né, de forma estática nele. Aí, quando você encosta nele, você leva um choque. Hoje em dia, pessoal, isso está muito mais raro, né? Os equipamentos são melhor projetados, as fontes são melhor projetadas. Antigamente, você tinha um problema enorme em encostar a mão em uma geladeira e levar um choque, né? Numa máquina de lavar, numa torneira elétrica. Então, com a evolução, né, dos equipamentos, você não tem mais tanto esse risco. Deixa eu ver aqui. Aqui tem um carregador, por exemplo, de computador. Deixa eu mostrar para vocês, que já não tem o terra, né? Ele já vem de fábrica sem o terra. Por quê? Porque esse equipamento teve um projeto no qual ele não tinha uma energia acumulada ali que fosse representativa para você ter uma descarga, né? Então, quando você tiver... eu tinha muito esse problema no meu computador anterior, né? Quando eu passava a mão, quando eu deixava a mão assim para digitar no teclado, eu levava choque, né? Quando o computador estava ligado na energia elétrica. Por quê? Porque no meu computador antigo eu tinha cortado este pino de terra. Então, o terra ele é muito importante para você ter a segurança na instalação, né? Pode ser só essa questão de uma pequena carga que fica acumulada ali, ou uma descarga elétrica, né? Então é muito importante ter o terra. Bom, então a gente tem esses 3 pinos na minha instalação elétrica: fase, neutro e terra, certo? Geralmente, se estiver ligado correto, o terra é o do meio, e os outros 2 são fase e neutro. Não vou falar qual é o da esquerda e qual é o da direita, porque dependendo de como o instalador for colocar, se ele colocar invertido, né, a tomar de cabeça para baixo, você pode ter uma inversão ali de fase com neutro, e isso não vai dar problema nenhum, tá? Funciona. Todo equipamento que é em corrente alternada, ele funciona se você inverter. Só que você vai ter... você não pode garantir que aquele fio ali não está energizado, né? Que aquele é o neutro em específico. Então, sempre tome muito cuidado em mexer com eletricidade, né? Sempre recomendo que desligue tudo para você fazer qualquer operação, qualquer manutenção dentro da tua casa. Bom, e seria basicamente isso. As cores dos condutores geralmente é preto para fase, verde ou verde e amarelo para terra e azul para neutro. Essas são as cores padrões, né? Quando você tem sistemas, máquinas trifásicas, aí tem mais cores, entra vermelho, entra branco e etc. E basicamente é isso. Então, você tem todas essas configurações, né, de instalações, né? Você vai ter normalmente em residência fase neutra e terra, mas você vai poder ter um equipamento que use mais potência com uma alimentação trifásica, ou seja, as 3 fases já chegam direto naquele equipamento. O que isso significa? Significa que você não necessariamente vai ter tudo fase neutra na tua casa, né? Você pode ter um motor, você pode ter um equipamento de mais potência, dependendo do tamanho do que você faz em casa, né? Que use uma ligação trifásica. Isso também não é tão comum, mas pode acontecer. Então, aí a gente tem um exemplo, né?
de um relé de tempo, o equipamento ali à esquerda, que ele faz a mesma coisa que o nosso CLP faz, só que ele é uma parte física, né? Vocês podem olhar ali que ele tem 3 bolinhas ali, né? Então, você pode configurar a forma que você quer que ele trabalhe. Você tem uma chavezinha que se chama chave. O pessoal nas instalações chama essa chave de Born, que é uma chave bem fininha que você coloca ali para regular exatamente o que você precisa em relação a esse relé de tempo, né? E a gente tem ali na imagem da direita um contador, que o contador, né, ele atua de forma direta. Então, quando você aplica energia nele, ele atua. O que significa atuar? Se ele está aberto, ele fecha. Se o contato é normalmente aberto, ele fecha. Se ele é normalmente fechado, ele abre. Neste caso em específico, esse contador, ele não tem aquele bloco de contatos auxiliares, né? Então dá para ver aqui que ele tem um espaço para você conectar esses contatos auxiliares e ligar uma lâmpada, etc., né? Então esse é o contador somente. Então aqui tem o A1, A2, onde você aplica energia, e aqui tem o L1, L2 e L3, que é aonde você liga o motor, por exemplo, né? Bom, nos casos em que aparece o A3, significa que este componente possui 2 métodos de ligação em sua alimentação. Então, por exemplo, a alimentação 220 poderia ser A1, A2, né? Alimentação 110, A1, A3. Então, você trocando a posição ali de um fio, você consegue ter a mudança, né, no nível de tensão aplicado àquele equipamento. O que acontece se você errar, né? Se você colocar ali, isso aí é um dos maiores motivos de queima de equipamentos, né? Você errar. O que é fazer? É o cara não ler o manual, né? A pessoa não lê o manual, o operador, e ligar o A1 e A2, porque sempre A1 e A2, que é 220, ligar no 110. Ou pior, né? Ligar o A1 e A3 e aplicar 220 sobre ele. Quando você aplica uma tensão maior, na hora ele vai queimar a bobina, porque ela não vai conseguir suportar esse nível de tensão. Quando você aplica uma tensão menor, ou seja, se fosse 220 você aplicasse menos, ele não queima na hora, né? Mas se você deixar ali, ele não vai funcionar direito e pode até queimar até o teu equipamento por uma subtensão, né? Uma falta de energia, de tensão para a alimentação. Então, tem que tomar cuidado, né, nesse sentido, em fazer a ligação correta. E em um motor elétrico que tem várias entradas, né, isso tem que se tomar muito cuidado, né, porque uma ligação incorreta ali você acaba com o motor. Sempre deve ser consultadas as especificações do fabricante, né, porque pode estar em posições diferentes aí essa questão. Então, olha só, lembrando, quando se trabalha com tensões e corrente alternada, não tem importância se trocarmos A1 pelo A2. O que isso significa? Se você ligar o fase ou o neutro no A1 ou no A2, né, inverter um pelo outro, não vai ter problema. Você só vai ter problema se você inverter o A1 pelo A3 ali, né, que é característico daquela tensão menos, aquela tensão menor, né. Lembrando, eu estou falando tensão, mas para quem, como é uma aula introdutória, né, o que é tensão? Tensão é o volts que chega ali, né, seria os volts. Então, quanto de tensão eu tenho na minha tomada, quanto de tensão eu preciso para alimentar este carregador aqui, né, 220 volts. Então, isso é tensão de alimentação. Vamos ver, por exemplo, eu vou ler as características aqui para vocês verem e tentarem entender quais são as especificações do equipamento de vocês. Olha só. Vamos lá, entrada de 100 a 240 volts. O que significa isso? Significa que este carregador, como a maioria dos carregadores hoje, trabalha nas duas tensões. Então, se eu ligar ele aqui em Santa Catarina, ou ligar ele lá em São Paulo, que é 110, eu não vou ter problema, né?
Então, alguns equipamentos, eles já possuem uma fonte que suporta os dois, mas não são todos, né? Por isso que tem que se tomar cuidado. O que isso significa? Se eu colocar esse carregador em qualquer lugar, vai funcionar, né? Não vai queimar. O que mais temos de informação importante? 50 a 60 Hz. Né? O sistema brasileiro é em 60 Hz, né? Mas existem alguns outros padrões. Na verdade, existe ou 50 ou 60 Hz pelo mundo. No Paraguai, por exemplo, é 50 Hz. Isso também pode fazer diferença. Uma coisa importante que eu não falei é que se você inverter as fases no sistema trifásico, né, aquela RST, por exemplo, num motor, ele vai girar ao contrário. Então, se ele gira para um lado, você inverte a fase, ele gira para o outro. Aí tem que tomar cuidado, que isso também pode causar um acidente. No 50 e no 60 Hz, você vai ter queima de equipamento se você deixar ele muito tempo ligado e ele não suportar essa frequência. Né? Se você comprar um equipamento de 50 Hz, lá, por exemplo, no Paraguai, ou comprar daqui e levar para lá, ou de lá levar para cá, ele vai queimar. Então, tem que cuidar isso. Tem que ser 60 Hz para funcionar aqui no Brasil, certo? Ou ser que nem esse carregador, que é padrão, né, para fabricação mundial, eles já colocam todas as frequências possíveis. Certo? O que mais temos de informação aqui sobre o funcionamento deste carregador? Corrente, né? A corrente aqui é 0,35 amperes, né? Então, com saída de 5 volts, 2 amperes. Então, quando você tem a tensão e a potência, desconsiderando perdas ali, né? Você tem, a tensão e a corrente, você tem a potência. Então, se eu multiplicar a tensão de trabalho aqui pela corrente, eu vou ter a potência desse equipamento, desconsiderando perdas, né? Porque a gente tem fator de potência aqui que eu não estou falando. Bom, então basicamente é isso. Aí, olha só, entra 110, 220, né? E sai 5 volts, né? Então, olha só como tem uma redução no nível de tensão. Entra 220 e sai 5 volts. A maioria dos carregadores é para esse nível de tensão, né? Daí é o nível que você trabalha com USB. Então, esse nível é meio padrão, né? Por que meio padrão? Porque existem carregadores, que são aqueles turbocharger, né? Que trabalham numa tensão mais alta quando eles identificam que você tem um equipamento que suporta esse nível de tensão. Então, ele meio que se comunica com o equipamento que você tem e daí, com isso, ele eleva o nível de tensão no início do carregamento. O que isso faz? Faz com que você tenha mais energia chegando ali no teu celular e carrega de uma forma extremamente mais rápida, né, do que um carregador normal. Então, não são todos os carregadores iguais, né? Por isso também é muito aconselhável que você utilize um carregador original. Por quê? Porque você pode estar trabalhando com um carregador de baixa potência, né, que é semelhante ao teu original, e com isso o teu carregador nunca carrega. Eu já tive particularmente problema com isso, com carregador que vai no carro. O carregador que vai no carro, ele é ligado normalmente no acendedor de cigarro ali, né, naquele acendedor, de 12 volts. Mas se você não comprar um carregador bom, nunca o teu celular vai carregar. Então, tu faz uma viagem lá de 200 km, fica 5 horas e o celular não carregou. E em casa, em 1 hora, ele carrega. Por quê? Porque o carregador do celular é de baixa potência, né? Então, é difícil encontrar um carregador, por exemplo, desses que você usa para o seu carro de alta potência, certo? Então, por isso você tem o celular carregando devagar, né? Porque a maior parte não são carregadores originais. E quando é original, é bem caro. Por quê? Porque não tem um mercado tão grande, né? Você não precisa de tanto desses equipamentos, então quando você realmente precisa, eles se tornam um pouco mais caros. Bom, então vamos continuar aqui.
Quando conectamos a bobina no sistema, ela está desenergizada, né? Ou seja, não tem energia, né? Isso é óbvio. Assim, todos os contatos que estão relacionados com ela também irão permanecer no seu estado inicial. O que é isso, pessoal? Isso é aquela questão de, se você tem NF, significa que é normalmente fechado, né? Quando você não tem energia, ele vai permanecer na sua posição, ou seja, normalmente fechado. Quando você energiza, ele muda a posição. Assim que ligarmos a bobina, seus contatos irão comutar, né, mudar de posição, passando de aberto para fechado e fechado para aberto. Então, o que for NF, ele vai fechar, desculpa, o que for NF vai abrir, o que for normalmente aberto vai fechar. Então, isso se chama comutar. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma bobina, né, sendo simulada. Eu aperto o botão S, menos S ali, né, aí ele fecha o contato e com isso eu energizo a minha bobina. Ok? Bom, então aqui a gente tem os contatos, né? Temos o contato normalmente aberto e o contato normalmente fechado, que a gente até já falou um pouco. O que tem a acrescentar aqui sobre esses contatos é que eles têm um número, né? Então, quando você vai fazer um diagrama elétrico, quando você vai tentar ler um diagrama elétrico, tem essa diferença. Então, contatos NA tem como identificação 3 e 4, ou seja, 3, 4, 13, 14, 23 e 24. Né? São normalmente os números que são encontrados em contato aberto. Quando a bobina que aciona um contato normalmente aberto estiver desligado, o contato permanece aberto. Assim que a bobina que aciona o contato for acionada, ele muda de estágio, né, de aberto para fechado, conduzindo assim energia por ele, né? Ou seja, quando ele energiza, ele muda a posição e passa a ficar fechado. Então, aqui a gente tem mais um exemplo, né? Na verdade, é um exemplo semelhante ao anterior, né? Com contato Na, que é energizado, né? Então, você fecha, ele está vermelho ali para demonstrar que ficou energizado. A observação importante aqui é a questão dos números, né? Então, um contato normalmente aberto, 13 e 14. Né? Fechou. Isso seria uma botoeira, né? Mas como ela é normalmente aberta, 13 e 14. A1 e A2 porque é uma bobina. Então, aqui a gente tem uma ligação que nós utilizamos já em aula, que é, deixa eu ver, é isso mesmo, é o contato selo. Está faltando algumas coisas, né, pessoal? Está faltando um botão de emergência, está faltando um botão de desliga também, né? Mas ela é só para demonstrar como é que funciona esse circuito. Então, podemos fazer com que os contatos dos equipamentos acionem outros equipamentos, como uma lâmpada, por exemplo. Né? Então, o que eu vou fazer? Quando eu apertar um botão ou acionar... Apertar fica feio, né? Vamos falar corretamente. Quando eu acionar o botão S1, ele vai passar de normalmente aberto para fechado. Fecha, certo? Fecha, o que acontece? Passa energia pela bobina, né, do contator K. Né? Qual que é essa bobina? É a bobina do A1 para A2. O que é esse A1 A2? Lembra que é onde a gente liga a posição de ligada da contatora, né? Aqueles dois fios que chegam lá. Um fio chega e o outro fio vai embora. Né? Então, a gente liga no L para o N. L de load, né? Ou seja, da fase para o neutro, certo? Aí, o que acontece? Quando você energiza essa bobina, ela vai mudar o seu contato. O que isso significa? Esse contato K, que é dessa bobina K, ele está com o mesmo nome porque ele representa que o contato é da bobina, é normalmente aberto. Quando eu energizar, o que vai acontecer? Ele vai fechar. Se eu permanecer com o botão segurado, aqui vamos imaginar que é um botão liga e desliga de seleção, né? Não um botão que você aperta e solta, porque se você soltar, vai desenergizar a contatora ali, não vai mais passar energia. O que acontece? Ele fecha. Aí, esse normalmente aberto fecha quando passa energia pela contatora, muda esse contato de Na para fechado e, com isso, passa energia ligando a lâmpada. Certo? Entenderam? Então, eu estou usando um contato auxiliar da minha contatora para ligar uma lâmpada. Né? Olha os números aí, pessoal. 13, 14, 13, 14. Nessa apresentação,
tá errado. Não deveriam ser os dois 13 e 14, por isso que existe 23 e 24, né? O ideal seria que um fosse 13 e 14 e outro fosse 23 e 24 num projeto. Para quê? Para que eu soubesse qual é qual, né? Por quê? Se eu tiver com o fio da fase aqui, né, o condutor, e tiver lá no projeto dizendo para ligar no 13, em qual eu vou ligar? Vou ligar no botão ou no contato? Entenderam? Por isso que o do contato deveria estar indicado como 23 e 24, que Deus saberia qual é qual. Beleza? É para isso que servem esses números, né? Para você interpretar essa ligação. Bom, então, dando sequência, da mesma forma que a gente tem o contato normalmente aberto, nós temos o contato normalmente fechado, né? Ou normal closed, né? Então, ele tem identificação 1 e 2. Então, 1, 2, daí o cara já pensa 3, 4, não. 1, 2, 11, 12, 21 e 22 para contatos normalmente fechados. Então, quando a bobina que aciona o contato NF estiver desligada, o contato permanece fechado. Assim que a bobina que aciona o contato for acionada, ele comuta seu estágio de fechado para aberto, interrompendo assim a energia que passa por ele. Então, é exatamente o contrário, né? Se eu tenho um contato que é normalmente fechado, quando eu energizar a bobina que faz o acionamento, né, a comutação desse contato, né, a mudança de posição, se ele é normalmente fechado, ele vai abrir, né? Então, aqui eu tenho energia, né? Ele é normalmente fechado assim. Quando eu acionar, ele vai abrir e daí não vai mais passar energia. Exatamente ao contrário do contato normalmente aberto. Certo? Então, a gente tem aqui um exemplo de contato normalmente fechado, ele não está ligado em nada, né? É só um exemplo. Esse aí ficou certo, porque não é o mesmo número, né? 1, 2, né? Então, tá aí. O de cima ficou 13 e 14, então fechou, esse aí tá ok em relação ao exame, à partida. Vamos tocar a ficha. Acionei esse contato, acionei a botoeira, né? A botoeira ligou a contatora mudou a posição do meu contato. Então, fez com que ele fosse de normalmente fechado, ele se tornasse aberto. Perfeito, pessoal? Então, aí acontece exatamente o contrário, né? Aí tem um exemplo, né, de um contato normalmente fechado. Ó. O contato NF, quando também pode ser acionado, pode acionar outros equipamentos, porém com lógica inversa. Quando a bobina aciona o contato for energizada, ela irá desenergizar uma lâmpada. E quando ela desliga, ele irá ligar a lâmpada. O que isso quer dizer? Significa que enquanto não tiver energia na contatora, eu vou estar com a lâmpada acesa. Quando tiver energia na contatora, eu vou mudar a posição de NF para NA e o NA não vai deixar passar energia para a lâmpada, então a lâmpada vai ficar desligada. Para que isso serve, pessoal? Para que serve uma condição inversa? Para eu indicar que eu tenho segurança, né? Por exemplo, essa lâmpada poderia ser verde, né? E o que ia acontecer? Se a lâmpada verde estivesse ligada, significa que o meu equipamento está desligado, certo? Então, um contato auxiliar só para energizar a lâmpada poderia mostrar para mim que o equipamento está desligado, certo? Então, eu consigo fazer essa lógica inversa quando eu uso NF. Beleza? Então, dúvidas aqui? Por enquanto, nada. Por enquanto, nada é engraçado, né? Daí vocês podem me perguntar na próxima aula síncrona, caso tenham qualquer dúvida sobre a apresentação. Bom, já que vamos deixar nesse aqui, que esse aqui é legal conversar um pouco com vocês, né? Geralmente eu tenho esse slide para dar uma pausa e a gente refletir um pouco sobre o que já foi dito até o momento, né? Daí eu coloco carinha pensando ali. Hoje a nossa aula é assíncrona, né? Vocês estão assistindo esse vídeo em qualquer momento, não precisa necessariamente ser hoje. E a gente tem uma atividade extra no Teams, no Moodle. Então, todos esses conceitos aí que eu estou falando para vocês, eu vou cobrar nessa atividade. Pergunta simples, né? Mais de fixação, para ver se realmente vocês assistiram
a apresentação. Muitos vão falar, mas essa pergunta é muito tranquila. Pessoal, é mais para fixação, é uma atividade de fixação. Então, muitas das perguntas ali vão ser simples, vocês já vão saber responder de cara, algumas não, né? Então, a ideia é mais para vocês refletirem sobre esse assunto, e eu vou passar para vocês, assim que eu puder, eu passo o link também para vocês fazerem os exercícios, certo? Lembrando, o prazo dos nossos exercícios é sempre de 1 semana. Então, eu vou passar esse exercício para 1 semana. Bom, temos a questão dos dispositivos, né? Temos os dispositivos de manobra e proteção. Né? Tem que tomar um pouco de cuidado, porque tem gente que confunde um pouco o que é manobra e proteção. Manobra é quando você usa para ligar e desligar. Proteção é quando você usa para proteger. Aí alguém vai me falar, pô, mas eu uso olha só, que pegadinha, mas eu uso eu uso um disjuntor, né, para ligar e desligar o ar-condicionado. Então, ele é de manobra. Não, ele é um equipamento de proteção. Ele não deve ser utilizado como equipamento de manobra para ligar e desligar um disjuntor. Muita gente faz assim, mas não é o correto, certo? Então, basicamente é isso. A gente tem fusíveis, né? Qual a diferença do fusível para um disjuntor? O disjuntor, ele vai ter, se ele desarmar, ele vai ter a possibilidade de rearmar. O fusível não. Se ele queimar, ele vai necessitar ser trocado. Então, por que eu uso o fusível se você tem que trocar toda vez que queima? Porque ele é mais barato, né? Você pode ter fusíveis. Esses fusíveis aí são fusíveis de grande potência, né? Então, você pode ter um fusível de grande potência, quanto um fusível de pequena potência, ele vai se tornar mais barato do que você colocar um disjuntor em todos os locais, né? Então, um disjuntor, geralmente, ele vai estar onde você precisa realmente desligar para fazer manutenção, né? Então, essa é a ideia do disjuntor. Já que a gente está falando sobre disjuntor, esse disjuntor aí é um disjuntor da linha nova que eu trouxe ali, nessa imagem. Por quê? Porque antigamente os disjuntores eles eram térmicos, somente térmicos, né? Aquela linha de disjuntores que eram disjuntores pretos, né? Hoje, os disjuntores são termomagnéticos, né? O que isso significa? Significa que, além da temperatura, ele trabalha com a questão dessa medição de campo eletromagnético. O que faz com que ele seja muito mais preciso. Então, antigamente, você tinha que ter quase a tua caixa de energia pegando fogo para o disjuntor desarmar, né? E isso é um problema, né? Um risco, você ter que ter alta temperatura para ele desarmar. Né? Hoje em dia, os disjuntores, a gente não utiliza mais esse tipo de disjuntor, que é só térmico, todos são termomagnéticos e, com isso, são mais seguros, né? Eles desarmam mais fácil. Mas eu tô com um problema em casa, na minha casa eu vou tomar banho e desarma o chuveiro, né? O disjuntor do chuveiro, ou ligo o ar-condicionado e ligo o chuveiro e desarmo o disjuntor da casa. O que eu faço? Vai ter gente que vai falar, troca o disjuntor, mas não é o adequado, tá, pessoal? Por quê? Porque, claro, você pode até trocar o disjuntor se ele tiver subdimensionado para o cabo, né? Mas se você simplesmente trocar o disjuntor sem avaliar se o cabo é o correto, você vai estar deixando passar muito mais energia por ele. E com isso, o cabo pode derreter, pode dar um incêndio. Então, a ideia do disjuntor é proteger os cabos. Se você está com o cabo aquecendo demais, se você está com o disjuntor caindo, significa que você está com um equipamento que é de maior potência e você precisa de um cabo com uma seção maior, certo? Então, cuidado com isto. Não é que o disjuntor está com problema. Bom, a gente tem relés de sobrecarga, que esses também são termomagnéticos, né? Esses são relés que são ligados em motores elétricos, quando você tem um motor... porque você vai falar assim, não, mas o curto-circuito o meu disjuntor termomagnético vai detectar e vai proteger o meu motor. Certo? Tá certo? Só que
se você tiver um eixo travado, o teu motor vai exigir mais corrente, né, mais energia para tentar destravar esse eixo. E isso vai aquecer o cabo, e isso pode queimar o teu motor, pode danificar, e muitas vezes o teu cabo tá tranquilo, né? Por quê? Porque você tem um dimensionamento superior, né, da corrente, né? E com isso o disjuntor atende o cabo, e daí o disjuntor não vai desarmar, porque não é um curto-circuito, não é uma corrente muito maior, mas assim você está numa condição ali de sobrecarga, né? Ou sobrecarga, ou um eixo parado, algo que gere uma sobrecarga. Aí este relé de sobrecarga, ele é o ideal, né, para você estar colocando. Ele é mais sensível. Então, se houver um sobreaquecimento ali, ele vai desarmar e vai desligar o teu motor, protegendo assim a tua instalação e o teu motor elétrico, né? Se for aplicado para um motor elétrico, geralmente é aplicado. Ele tem um botãozinho vermelho ali que é o reset. Então, quando você vai religar, né, o sistema, você dá um reset ali para ele voltar a funcionar. Bom, a gente tem também os temporizadores. A gente já falou sobre os temporizadores, né, os relés temporizadores. De diferente aqui tem o contato dele, né? O contato que é atrasado, ele tem este símbolo aqui, certo? E o contato que não é, ele é assim. Então, é um contato normal, esse é o contato atrasado, certo? A gente tem, então, nos relés temporizadores, os contatos são atrasados, são desse tipo aqui, né? A gente tem aqui também o contator, que eu já falei, né? Já expliquei para vocês. Então, quando energiza a bobina, você muda a posição. Aqui a gente tem, por exemplo, 3 contatos NA aqui em cima, e embaixo temos os contatos NF, certo? Ó, 21, 22, 31, 32. Aqui tem um NA também, ó, 43, 44. Estão vendo? Aqui mudou para 3, 4 por CNA, aqui 1, 2, 1, 2 por CNF. Beleza, pessoal? Então, é isso dos contatos. Esse contator, ele tem também os contatos auxiliares aqui em cima. Então, esses 3 aqui de baixo, eu digo de baixo do diagrama, são os contatos auxiliares do contator que está aqui, certo? Bom, além disso, temos diversos tipos de botoeiras. Temos botoeiras com retorno por mola, botoeiras sem retorno por mola, botoeiras de seleção e botoeiras com retenção nos contatos. Né? No caso, aqui a gente tem em verde, né, uma botoeira que é a mais utilizada, uma das botoeiras mais utilizadas, tanto para ligar quanto para desligar. Geralmente se utilizam 2 cores, né, pode ser verde e preto para ligar e desligar. O que ela faz? Quando você aperta, ela dá um sinal para o teu sistema, e você solta, ela volta ao estado normal. Então, ela só dá um pulso, né? Ela tem uma mola aqui dentro que, quando você solta, ela faz com que a botoeira volte ao seu estado normal. Agora, a de baixo é uma botoeira de emergência, né? Geralmente utilizada para emergência. O que ela tem? Ela tem retenção nos contatos, né? Então, quando você aperta ela vai ficar travada, né? Mecanicamente ali, para que você... por quê? Porque isso aí indicou a presença de uma emergência. E dessa forma, essa botoeira tem que permanecer assim até que alguém venha e verifique o que aconteceu e destrave essa botoeira, certo? Então, geralmente utilizada para emergência. Dando sequência, então, alguma parte de informática industrial residencial aqui, né? Ou seja, a automação residencial ali. A parte de cima a gente tem sinalizadores, né, que são muito utilizados na linha de produção para indicar visualmente algo que esteja acontecendo, né? A esteira está ligada, você está com uma caixa cheia, você está com uma situação de emergência, você está com a máquina ligada, você está com a máquina desligada, né? Você está com a fábrica pegando fogo, né? Então, tudo isso pode ser sinalizado por sinalizadores, está ligado no seu CLP. No caso, se a fábrica estiver pegando fogo, vai ter um sinal sonoro também que vai, uma sirene que vai estar apitando ali para te indicar
que está pegando fogo. Geralmente, esse sistema é separado, né, até por questões de segurança da instalação, né? É um sistema que ele possui baterias e quando você desliga, todo o teu sistema elétrico ele continua funcionando porque é um sistema de emergência. Então, a gente tem sensores, a princípio, dois tipos de sensores. Temos vários tipos de sensores, mas esses são os mais comuns, mais utilizados na indústria, né? Os dois da esquerda são sensores capacitivos. O sensor capacitivo, ele pega qualquer coisa que esteja passando na frente dele, e o da direita é um sensor indutivo. O sensor indutivo, ele pega somente materiais ferromagnéticos, né? Então, você pode estar utilizando os dois sensores. O mais comum, o mais utilizado, é o sensor capacitivo, né? O que acontece? Quando alguma coisa está na frente dele, ele manda um sinal, né? Ele fecha, ele tem ali um contato, ele fecha e manda esse sinal para o teu CLP ou para o seu acionamento. Geralmente, ele é ligado diretamente no CLP. Para a questão de automação residencial, né, complementando aqui a nossa aula, que não é especificamente o foco, né, mas também é importante para que vocês conheçam, porque alguns desses equipamentos são utilizados na indústria também. A gente tem o disjuntor diferencial residual, né? Para que esse equipamento serve? Esse equipamento ele serve para medir a diferença que está passando do neutro, do fase para o neutro, né? Ou seja, toda a energia, né, que você entrar na sua casa, ela vai, como eu falei, ela vai passar por um circuito fechado, né? Ela vai passar pelo equipamento, você vai utilizar e ela vai voltar para o neutro, né? Voltar pelo neutro e para ir embora. Então, ela sempre vai fechar esse caminho dentro da sua instalação elétrica. Aí, o que acontece? Quando não fecha esse caminho, significa que deu problema. Né? O que é dar problema? Se você, né, tem ali a fase chegando energia e o neutro voltando, se não voltar energia por ali, significa que alguém encostou o dedo na tomada ou num cabo e a energia, ao invés de voltar pelo neutro, ela foi para o terra. Percebam que nesse diagrama ali o terra está separado, certo? Por quê? Porque não pode voltar pelo terra, ela tem que voltar pelo neutro. Quando volta pelo neutro, aí está tudo certo, não tem problema nenhum. Quando volta pelo terra, opa, deu problema, o DR desarma, ou seja, ele vai salvar a tua vida. Por quê? Porque para você ter uma parada cardiorrespiratória, você precisa... Como é que funciona o coração, né? O coração, ele funciona com impulsos elétricos. Então, eu não preciso ficar olhando assim para o meu coração, pensando assim, bate, bate, bate. Não, o coração, ele funciona, né, de forma automática, de acordo com impulsos elétricos que o meu cérebro dá em função da atividade que eu estou fazendo. Né? Então, se eu começar a correr, ele vai precisar bater mais rápido, né, para me dar mais energia. E daí ele vai mandar esse impulso elétrico para o meu coração. Se eu tiver mais de boa, ele vai mandar esse impulso elétrico mais de boa ali para o meu coração. Então, é assim que funciona essa regulação, né? Quando você leva um choque, você perde essa conexão, né? Você perde essa conexão e muitas vezes você não consegue, dependendo do tempo que você levar esse choque, você não consegue mais entrar em sincronismo ali com o cérebro e o coração. Aí acontece a parada cardiorrespiratória, né? Que você para o coração e, em consequência, para de respirar. Isso é o que acontece quando você leva um choque, né? Então, uma das coisas que dá para fazer, né, até mesmo quando você tem algum problema dessa desconexão, né, uma desritmia cardíaca, ou seja, não está no ritmo ali que deveria, você pode dar um choque para tentar fazer ele pegar no tranco, mas não é um choque que você vai dar em casa, né? Tem um equipamento específico ali para fazer isso, que daí só os paramédicos que podem executar. E você, então, para isso que ele serve. O que acontece quando a pessoa leva um choque, né? O que é recomendado? É que se acontecer uma parada cardiorrespiratória, você ligue para emergência e faça a massagem cardíaca, né? Que seria como você tentar fazer um carro pegar no tranco, né? Para ele tentar voltar a bater o coração e a pessoa sobreviver. Pessoal,
eu sou engenheiro eletricista, mas eu também sou engenheiro de segurança, por isso que eu estou tentando compartilhar isso com vocês, porque isso é importante também, isso vai fazer parte, né, de um conhecimento importante que vocês vão ter na indústria, né, se acontecer algum acidente, vocês têm que saber, pelo menos o básico ali, do que fazer, né, ligar para emergência, primeira coisa. Bom, então aí a gente tem o nosso sistema, né, temos aí na parte de baixo a ligação, né? Então vem a fase, vem o neutro, passa pelo DR, que seria como se fosse um disjuntor principal, por isso ele precisa ser grande, né? Porque ele tem que dar conta de alimentar tudo, vai para o circuito, volta pelo neutro e vai embora. É isso aí. Antigamente existia o IDR, né? O interruptor diferencial residual, mas hoje em dia não se utiliza mais porque você precisava utilizar dois componentes, né? Você precisava utilizar esse e um disjuntor, né? Para sobrecorrente. Então, eles fabricaram o DDR, que é o disjuntor diferencial residual, e ele já atende tudo. Então, você não precisa ter um outro disjuntor, né? Para na tua entrada de energia. Ele também vai estar protegendo isso, porque ele é um DDR, não um IDR, certo? Bom, aqui a gente tem os símbolos, né, de como são esses contatos. Então, a gente começa ali pela botoeira NA, certo? Percebam que ela está aberta. A botoeira NF está fechada, né? Botoeira significa botão, né? Então, é aqueles botões que vocês vieram. Aí temos uma botoeira NA com retorno por mola e uma botoeira NF com retorno por mola. Então, o triângulozinho ali representa uma mola que indica, né, que ele está voltando para uma posição que ele estava. O fusível, equipamento muito simples, né? O material do filamento ali vai depender da corrente que ele suporta. Então, existem alguns níveis ali, né? De corrente, então existem vários materiais para ter dentro do fusível. Ali tem contatos tripolares, esses contatos geralmente são utilizados para potência, né, para equipamentos de potência, então são 3 contatos NA que funcionam os 3 juntos, né, ao mesmo tempo, por isso eles são tripolares, né. Aí quando você liga todos ao mesmo tempo. As máquinas trifásicas usam esse tipo de ligação, né. Acionamento eletromagnético, então é a bobina que a gente já falou tanto. Temos um contato normalmente aberto e um contato normalmente fechado. Então, além da botoeira, a gente tem o contato. A botoeira vai gerar um acionamento, o contato ele vai ser o resultado da geração do acionamento, né? Relé térmico, temos o acionamento temporizado, né, que seria o atraso no acionamento, e temos, por fim, o nosso disjuntor eletromagnético, né? Então ele tem, percebam que ele tem a imagem aqui também do térmico, né? Então esse disjuntor aqui seria o disjuntor que a gente utiliza hoje nas residências, né? Então vamos fechar aqui. Vamos fechar esta apresentação e fazer as considerações finais. Então, pessoal, a aula de hoje é uma aula sobre conceitos básicos de eletricidade, né? Eles são importantes para que vocês entendam como funcionam os equipamentos e como interligar esses equipamentos com o CLP, por exemplo, ou com os dispositivos que você precisa estar utilizando para você aplicar a tua informática industrial, né? Você realizar automação dentro de uma empresa, por exemplo. Como o vídeo que eu estou produzindo hoje tem bastante informação, né? Ele é mais curto, então é mais concentrado. Aí, para que a gente atenda o que precisa, eu vou fazer essa atividade extra para que vocês possam responder essas perguntas, esse questionário de fixação de conhecimentos. Tá certo? Então, em breve eu estou mandando esse vídeo para vocês. Muito obrigado por chegarem até aqui, né? Vocês assistirem até o final. Agora que já está o final, não adianta dessa recomendação, né? Mas assistam, eu vou falar isso no e-mail, assistam o vídeo antes de responder as perguntas, porque pode ser que vocês se confundam ali. E essa informação é importante, eu considero somente a primeira resposta, né? Por quê? Porque depois que você responder, vai
vai aparecer para você quais foram as respostas que você fez e quais eram as alternativas corretas. Então, se você tentar de novo, automaticamente você vai acertar tudo. Então, eu considero só a primeira vez que você responde. Então, na primeira vez, tome cuidado e responda somente depois de assistir o vídeo. Tá bom? Valeu então, pessoal. Com isso eu encerro. E vamos lá, vamos encerrar a gravação. Tchau, tchau.